Um clima conturbado, uma relação nada amigável. O que eu sei do grupo de jogadores com o antigo técnico Gustavo Quinteiros, eu vou estar contando mais detalhes para você aí de casa. No último sábado teve o Clássico Grenal, o resultado terminou empatado pelo placar de 1-1. Mas na zona mista tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores, Dodi, Camilo, Marlon e principalmente Miguel Monsalve, o camisa 11 do Grêmio, que voltou a ser titular. E tive alguns bastidores que eu consegui colher destas informações. Uma relação técnico com o Gustavo Quinteiros a gente já sabe que não era tão boa com o grupo de jogadores gremistas. E eu consegui mais detalhes e bastidores sobre isso. Uma relação no dia a dia que era tratada como profissional e jogadores. O que acontece? No dia a dia, Gustavo Quinteiros não dava explicação para o seu grupo de jogadores do que ele queria e de que forma ele ia posicionar o seu time. Por exemplo, para encarar o Juventude, Monsalve seria titular, Dodi também. Para encarar o Internacional, jogaria o Cristaldo, jogaria o Pavon. Ele não explicava para os seus jogadores o porquê dessas mudanças e quais teorias faziam sentido para aquilo ser aplicado na prática. A filosofia, a ideia tática, o sistema de marcação. O João Pedro conversou comigo na zona mista e me deu a seguinte explicação. Olha, eu perguntei para ele, por que o Grêmio com o Quinteiros jogava de uma forma e no Clássico Grenal jogou de outra? Ele disse assim, ó, o Quinteiros pediu uma forma de marcar que o nosso time não estava acostumado. Hoje, nesse jogo do Clássico Grenal, a gente marcou de uma maneira mais clara, uma marcação por zona, e que a gente sentia mais à vontade e por isso conseguimos performar. O Marlon disse que sim, houve essa mudança de comportamento dentro do Grêmio, é que um Grêmio que precisou de vídeos e uma conversa com o James Freitas para tentar aprimorar e encaixar a marcação junto com o Internacional. Já o Dodi, um volante que foi um dos principais jogadores do Grêmio, que anulou o Alan Patrick, me relatou a seguinte frase: a gente precisava de carinho. Essa foi a principal frase. O James Freitas nos deu autoestima, fez a gente voltar a acreditar no nosso potencial para que a gente pudesse fazer um bom clássico Grenal. E chega no ponto que eu queria tocar, de Miguel Monsalve. A relação Monsalve e Quinteiros não tinha ruídos, ou pelo menos não tinha uma amizade boa. Quinteiros, em vários momentos, sabia que Monsalve era o principal jogador do Grêmio, tanto que no Campeonato Gaúcho fez uma grande competição. Foi eleito um dos principais jogadores do Grêmio e a torcida queria ele no time titular porque vinha performando. O Monsalve simplesmente começa a ir para o banco porque o Quinteiros coloca 3 volantes. Não houve em momento algum uma conversa Monsalve-Quinteiros, Quinteiros-Monsalve. Questionei o Monsalve disse, olha, o professor em momento algum conversou comigo, me explicou por que eu estava indo no banco de reservas. Fiquei chateado porque eu vinha num grande momento, estava conseguindo me destacar, fiz um gol importante contra o Ipiranga, por exemplo, e simplesmente fui arquivado. Questionei ele, mas você perguntou para o Quinteiros? Ele, não, eu sou um profissional, baixo na cabeça e trabalho. Ou seja, a relação Quinteiros e o grupo de jogadores era muito ruim. Não tinha uma relação, era um cara que mandava e os operários que executavam. Por isso, Gustavo Quinteiros com o grupo de jogadores do Grêmio não casou e aconteceu tudo que ocorreu. Agora é um novo clima, é um ânimo mais leve, é um grupo de jogadores que se dá bem com o James Freitas e que a tendência é a expectativa por um novo técnico que cumpra as ideias e faça um Grêmio jogar mais competitivo, ou seja, de uma maneira mais leve e que os próprios jogadores se identifiquem com o que está sendo aplicado na prática. Gostou? Deixa o teu like e comenta aí o que achou da relação de Quinteiros com o Grêmio, onde o Quinteiros ainda chegou a falar pro Diogo Rossi que o Grêmio demitiu ele de forma precoce. Tu concordas? Fala aí conosco.